adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Nós estamos aqui na Tua casa, ó Pai, para Te agradecer, ó Pai. Te agradecemos primeiramente pela Tua presença sobre as nossas vidas, pelo Teu cuidado conosco, Senhor. Te agradecemos por cada um que se faz presente aqui nesta noite, ó Pai. Te pedimos que o Senhor venha trazer os Teus filhos em segurança à Tua casa, para que possamos louvar e engrandecer ao Teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, nós também te pedimos que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha se mover nessa noite tremendamente. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por mais este dia, por cada batizando, ó Pai, que puderam descer as águas, ó Pai, e se tornar novas criaturas em Ti. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por este culto e Te pedimos, Senhor, venha derramar a Sua graça, venha abrir os céus aqui nesta noite, venha derramar, Senhor Jesus Cristo, da Tua unção sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Você pode aplaudir a Ele bem forte? Aleluia! Vamos assim, ó. Vamos declarar que nós temos a vida do Senhor.
as nossas vidas. Nós queremos mais, porque sabemos que Ele tem uma nova história para nós. Aqueles que se batizaram, creiam nisso. Há uma nova história para você a partir de hoje. Aleluia! deixará voltar atrás. Eu não vou
uma vez, declare o teu amor. Ele te transformou. O teu amor comprou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos neste momento. Você pode levantar as tuas mãos e declaração: Tu és o Senhor. Você pode falar palavras de amor a Ele. Levante um clamor ao nosso Senhor nessa noite. Aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração.
amor que nos completa por inteiro. E nós te louvamos, ó Pai. Nós entregamos o nosso perfeito louvor a Ti. Que suba, ó Pai, como um incenso suave ao Teu altar. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. E vamos continuar atraindo a presença de Deus para este lugar, amém? Vamos continuar atraindo essa presença. A presença que nos cura, a presença que nos limpa, a presença que nos purifica. E quando nós somos purificados pela palavra de Deus e cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos o lugar de habitação do Senhor, amém? Coloque a mão no seu coração e declare assim: eu sou morada de Deus, eu sou morada do Espírito. E é isso que nós queremos, que o Espírito Santo de Deus habite em nosso meio nessa noite, amém? E nós cremos que nessa noite o fogo do Espírito vai descer e nós seremos consumidos pela glória de Deus, amém? Aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero Te declarar que Teu é o reino. Teu é o domínio. Amém, amém. O nosso coração queima por Ti, Senhor. Aleluia. Vem sobre nós, habita em nós, Jesus. Oh, oh. Habita em nós, Jesus. Vamos cantar todos juntos. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar
Você declara: só tu és. Só tu és santo, Deus, só tu és. Não há outro como Ele. Aleluia, o nome dele é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E você vai cantar pro inferno ouvir que o nome dele está acima de todo nome. Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como Jesus, 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 Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e no poder, seja a glória, seja a honra e no poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Aleluia. Te somos gratos, ó Deus, porque estávamos errantes no passado, andando por esta terra, iludido pelos seus encantos, até que a tua graça nos alcançou e fomos convencidos de que tudo que o céu tem para nós é melhor. Por esta razão, confessamos a Jesus e colocamos as nossas vidas em suas mãos. Confiamos em Ti, ó Pai, por conta do Teu amor que nos constrange. O sangue de Jesus nos comprou, nos lavou, nos remiu, nos redimiu, nos reconciliou, nos restaurou, nos curou, nos sarou, nos libertou e nos salvou. É por isso, ó Deus, que nesta noite manifestamos a nossa alegria. Manifesta através dos cânticos de louvor e de adoração. Somos teus filhos, lavados, remidos, purificados e santificados pelo sangue do Cordeiro. Aceitamos a sua morte na cruz por nós. Não somos mais pecadores condenados ao inferno. Somos filhos e filhas, prestes a voltar para casa e viver eternamente na tua glória. Te coroamos, te entronizamos, a Ti todo louvor, honra e glória, porque somente Tu és Deus e não temos outro além de Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor.
Olha para quem está do seu lado, diz boa noite para ele, para ela, diga seja bem-vindo, que a bênção do Senhor repouse sobre você, que alegria de estarmos aqui mais uma vez. Deus controla a nossa vida, amém? Por quê? Porque nós entregamos a Ele a nossa vida, confiamos nele. É por isso que estamos aqui. E é tão bom, né? Viver para Ele, é ou não é? Eu não sei você, mas existe um sentimento no meu coração que não dá para exprimir. É inenarrável. É algo bom, é algo gostoso, é algo que transborda. E a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais. O nome disso é amor. Quando recebemos o amor de Deus, a nossa resposta é de amor, a nossa resposta é de entrega, de doação, de sacrifício. E é por isso que nós estamos aqui. Você não está aqui porque tem um problema. Quando você aprende sobre fé, não é mais você que tem um problema, agora o problema é que vai ter que aguentar você. E por detrás deste problema muitas vezes está o inimigo das nossas almas, que tenta atacar suas emoções, sentimentos, roubar tua paz, tirar tua vontade de comer, de beber, de viver. Você não está aqui por causa de um problema, você não está aqui por causa de uma luta. Sabe por quê? Em Cristo Jesus você já é mais que vencedor, diz a Bíblia. Você só tem que aprender isso. Você precisa dessa revelação no teu coração. Você não está aqui por conta de uma doença, de uma enfermidade. Sabe por que você está aqui? É porque o amor de Deus te atraiu. Esse poder magnético nos atrai. E quando a pessoa se dá conta, ela está apaixonada por esse Jesus. Ela diz: não consigo viver mais sem ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. E quanto mais a gente busca, mais a gente quer, mais a gente deseja. Eu não sei se você é apaixonado por esse Jesus. Se você não é, você vai dizer para o Espírito Santo: eu quero ser apaixonado por Jesus. Não tem graça entrar e sair da igreja do mesmo jeito, viver sempre as mesmas crises, situações, adversidades, situações. Chega uma hora que você diz: não, eu quero viver em outro nível, em outra dimensão. E isso só é possível para aqueles que se tornam filhos de Deus, filhos de Deus. Pedro andou sobre as águas, mas durou pouco, porque ele tirou os olhos de Jesus e afundou. O diabo chegou em seu ouvido e começou a falar: Pedro, é impossível você andar por sobre as águas. Mas o dono do impossível estava ali, era Jesus. Jesus disse aos discípulos: eu vou subir no monte para orar um pouco. E quando Jesus dizia para orar um pouco, é melhor sentar, porque se ficasse de pé, cansava. E Jesus deu uma ordem: vocês vão pegar o barco e vão para o meio do mar e vão me esperar lá. E assim eles fizeram. Só que na madrugada, o tempo virou, o vento começou a soprar contra a maré, a água começou a ficar agitada, as ondas se tornaram gigantes, raios, relâmpagos, trovões, e aquele lugar se tornou um lugar de terror.
mas eles esqueceram que estavam obedecendo a Jesus. E quando você está obedecendo a Jesus, não tema. O barco pode balançar, mas ele não vai afundar, porque você está debaixo da obediência. Jesus desce do monte, e sabendo das condições do tempo, ele não chama os discípulos: venham, estou aqui na praia esperando. Não, ele anda sobre as águas. E existia uma lenda naquela época que dizia o seguinte: se o pescador estivesse no mar, enfrentando uma tempestade, e tivesse uma visão qualquer, uma visão de vulto, uma visão de fantasma, imagina só, os discípulos ficaram com medo de fantasma. Era morte na certa. Então eles ficaram assim, desesperados. Até que Jesus gritou e disse: não temas, sou eu. Aí Pedro, muito impulsivo, ele disse: se sois vós, quero ir ter contigo. Ele desafiou Jesus, ele desafiou a palavra, ele desafiou as leis da física. Jesus disse: venha. Ele desce do barco e firma os seus pés na água, como se estivesse pisando em terra firme, e começa a andar. E ele dá alguns passos, e o seu coração enche de alegria, porque aquilo era impossível. Nunca ninguém tinha feito aquilo. E ele estava bem enquanto ele olhava para Jesus. Mas chegou num determinado momento que ele tirou os olhos de Jesus e começou a colocar os olhos nas circunstâncias, nas adversidades, nas situações, raios, relâmpagos, trovões, o vento soprando contra a maré, ondas gigantescas, e o diabo dizendo: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Ele tirou os olhos de Jesus, olhou para baixo e começou a afundar, e começou a engolir muita água, até que ele abriu a boca, talvez no seu último esforço, e disse assim: Jesus, salve-me, não vês que pereço, vou morrer. Só depois desse pedido desesperado de ajuda, Jesus estende a mão e tira Pedro da água, se debatendo, desesperado. E quando Jesus olha dos seus olhos, iluminado pelo relâmpago, relâmpago é a luz, né? Aí ele diz assim: Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Era para Pedro sair do barco, ir até Jesus e voltar abraçado com ele para o barco. O mesmo é para nós, homem de pouca fé, mulher de pouca fé, porque você duvida. Não duvide, tudo é possível ao que crê. Para Deus nada é impossível. Certa vez um homem desesperado porque o filho estava sofrendo de ataques, um espírito mudo pegava ele, jogava no chão, ele rangia os dentes, espumava a boca, e sofria de ataques. O pai narrou para Jesus: esse espírito joga ele no fogo, joga ele na água, esse espírito quer matá-lo. Se tu podes, faça alguma coisa. Aí Jesus disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Diga para quem está do teu lado: tudo é possível se você crer.
Para outra pessoa, do outro lado, tudo é possível se você crer. Entenda o que Deus está falando com você esta noite. Não sei o tamanho da onda, do problema na sua vida, não sei o que você tem enfrentado. Uma coisa é certa, o barco tem balançado e muito. Mas eu quero te falar uma coisa: tudo é possível ao que crê. Olha o que está em Marcos capítulo 9, acho que versículo 27, dá uma olhada aí. Está aí pertinho, tudo é possível ao que crê. 23, obrigado, é vizinho. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, diga, eu preciso trabalhar melhor minha fé. Sabe como é que você trabalha melhor a sua fé? Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Vamos repetir de novo? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu gosto de uma tradução que diz assim, que fé vem pelo ouvir e ouvir a Deus. Como eu ouço Deus? Através da Bíblia aberta. A Bíblia aberta é a boca de Deus que fala comigo. A Bíblia aberta é a boca de Deus que fala com você. Vamos voltar lá. Marcos 9, 23. Antes desse. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo. Entenda isso comigo. Repete, tudo. Jesus está dizendo só alguma coisa. Por que você pensa, eu oro pelos outros e Deus ouve, quando eu oro por mim nada acontece? Você tem que ter fé. A palavra de Deus diz: se creres verás a glória de Deus. Então você tem que trabalhar a sua fé. O que é fé, como vem fé, como usar a fé, como renovar a fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. A fé deve ser para nós um estilo de vida. Como que eu vivo? Pela fé. E geralmente quando você fala que você está vivendo pela fé, você está atribuindo o sofrimento, a dificuldade, a luta. Não atribua a fé somente para estes momentos. O grande problema do crente, e é por isso que ele desanima, é que ele luta muito e não vence. E quando você não vence, você cansa. Agora, quando você compreende isso, eu nasci para vencer. Diga aí, eu nasci para vencer. Agora, não é fácil vencer. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 1, acho que versículo 9. Não é. Deuteronômio, o dar é de Deus, o tomar posse é do homem. Deuteronômio, está aí perto, é vizinho. O versículo diz assim, nitidamente para nós, que o dar é de Deus, e o tomar posse é do homem. Então, Deus estava dizendo, vocês precisam entrar lá, enfrentar os inimigos desta terra, expulsá-los e tomar posse da bênção de vocês. O nosso problema: desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa. A tua bênção você entrega para o ímpio, e você não enfrenta os demônios que agem para atacar a tua vida espiritual e roubar de você o prazer de servir a Deus. Deixa eu ver aqui.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Digo, dar é de Deus, o tomar posse é do homem. Aleluia. Eu não sei o quanto você está animado para viver para Deus, porque viver para Deus é empolgante, sabia disso? Eu vejo uns irmãos aí chateados porque o time perdeu, outros empolgados porque o time ganhou. Aí tem aqueles engraçadinhos que dizem assim: pastor, qual é seu time? Eu digo, meu time é o de Jesus. Ele não perde e não empata, sempre ganha. Tem irmão que faz até jejum para tentar saber que time é o meu. Amados, Deus quer mudar a tua realidade de vida. E sabe quando a tua realidade de vida vai mudar? É quando você abre o teu coração. A maior parte das pessoas estão com o coração fechado, só abrem para as coisas erradas, só abrem para as pessoas erradas. Algumas pessoas me perguntam: pastor, por que eu sou infeliz? Porque tudo dá errado na minha vida. É por causa disso, o coração está fechado, só abre para as coisas erradas pensando que são certas, só abre para as pessoas erradas pensando que são as pessoas certas. Quando você entrega a vida para Jesus, a primeira coisa que Ele faz é trocar o teu coração. Ele vai te dar um novo coração. Você vai perceber as coisas do céu, porque fomos treinados para perceber as coisas da terra. E por conta disso nós somos limitados. As pessoas se iludem, acham que estão tomando uma decisão certa, mas se frustram, se decepcionam, se desiludem. Quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós vamos acertar mais do que errar. Não estou dizendo que você nunca mais vai errar, mas você vai acertar mais do que errar. E quando você errar, você vai dizer assim: perdi uma batalha, não uma guerra. Por quê? Porque muitas vezes ganhar certas batalhas é o mesmo que perder a guerra. Porque Deus, Ele quer te ensinar lições. E Deus nos ensina lições com as nossas quedas, com os nossos deslizes, com os nossos tropeços. Porque nós somos altivos. Olhamos do alto para baixo, topete levantado, peito estufado, somos os donos da razão, somos bons de argumento, e quem é bom de argumento é ruim de relacionamento. E você acha que está bom do jeito que você está vivendo, você mente para você mesmo. Você diz: está tudo certo, para mim está bom. Você tem que saber se para Deus está bom, porque Deus quer transformar você numa nova criatura. Para isso você precisa ser salvo, e para você ser salvo, você precisa ser alcançado pelo Evangelho, pela mensagem da cruz, pelo amor de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 11.
Romanos 10, 11. Diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Se você anda confundido, é porque você ainda não aprendeu a crer nele. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que o invocar, ou que invocar o nome do Senhor, será salvo. Era daqui para frente que eu ia pegar. Diga comigo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele coração fechado que nós tínhamos, talvez mudamos o discurso, mas o nosso comportamento continua o mesmo, até o coração ser tratado. É por isso que muitas vezes nós somos crentes assim tão complicados. Tem gente que olha para nós e diz assim: como é que pode ser crente? Sempre está metido em alguma situação, uma fofoca, uma encrenca, alguma coisa negativa. Porque ouviu sobre Jesus, recebeu a palavra, confessou, desceu as águas, faz parte de uma igreja, mas talvez o coração ainda não foi tratado. Porque quando o nosso coração é tratado, a gente vai viver como Jesus. Nós não temos tempo para cultivar rusgas, mágoas, ressentimentos. Você não pode alimentar suas feridas emocionais. O problema não está nas pessoas, o problema está nos seus vícios emocionais. Se você, de repente, não se desentender com uma pessoa, você vai se desentender com outra pessoa. Se você não se desentender com elas, com certeza você vai se desentender com outras. Por quê? A palavra diz que Cristo precisa ser formado em nós. Ou seja, eu preciso ter Jesus como meu modelo de caminhada, o meu modelo de vida. Jesus precisa ser o meu modelo de tudo. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus passou por tudo que passou e não cultivou raiva, ódio, desejo de vingança. Talvez você diga como um bom crente: não, mas eu não sou assim. A indiferença é o último estágio de um relacionamento que está acabando. Você fica frio, insensível, indiferente, você evita. Você não quer mais sentar e conversar, porque toda conversa vira uma briga, vira uma discussão. Sabe qual é o problema das conversas? É que a gente sempre quer ter razão. E quando a pessoa não nos dá razão, a gente se desentende, a gente se ofende. E o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa soberba, a nossa arrogância, não nos permite ter essa experiência linda com Jesus. Em seus últimos momentos de vida, Jesus estava sendo levado para a morte. Ele não abria a sua boca. Mas ele não falava nada, não
não por conta de uma indignação que ele tinha, e não adiantava nada falar. Ele conhecia a forma, o modo operandi do diabo trabalhar. Você precisa saber onde está o diabo, o que ele quer e quem ele vai usar. Quando você compreender que você está vivendo num reino espiritual, você vai compreender que você está permitindo o diabo te tocar. E quando ele toca, dói. Você fica chateado, aborrecido, ferido, magoado, deprimido. E como nós oscilamos, saímos daqui cheios de fé e começamos nossa segunda-feira. Na quarta-feira, você já está se arrastando. Já está pensando, não vou mais para a igreja, não está adiantando de nada. Isso não funciona para a minha vida. Estou cansado. Você verbalizou aquilo que o diabo gostaria de fazer na sua vida. Você tem que abrir a boca nessas horas, para o diabo ouvir, para os seus demônios ouvir, para o inferno ouvir, e dizer assim: as coisas não estão fáceis, mas Deus não me chamou para vencer coisas fáceis. Eu estou sendo treinado. Um guerreiro é forjado no campo de batalha. Diabo, demônios, inferno, Deus não me deu espírito de medo, mas de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Eu me levanto não no meu nome, mas em nome de Jesus, e ordeno que todo mal saia da minha vida. Não permito que isso que aconteceu machuque o meu coração. Diabo, demônios e inferno, vocês não vão brincar mais com as minhas emoções e sentimentos. Descobri que sou filho de Deus, tenho uma nova identidade, nasci para vencer, nasci para conquistar, e tudo é uma questão de tempo. Hoje posso estar passando pelo vale, mas amanhã estarei no alto, vou viver montanhas, porque o Senhor está comigo. Não me abalo, não me estremeço, sou como os montes de Sião. Quando você compreende isso, quando você desenvolve esta fé, quando você abre a tua boca, quando você faz esta guerra espiritual, não tem malignidade que possa permanecer na sua vida. O problema do crente é que ele não percebe que o coração está fechado, até mesmo para Deus. O que ele vive é religião. A palavra religião vem do latim religare, que significa a tentativa do homem fazer alguma coisa espiritual para alcançar favor de Deus. O homem fracassou por conta da religião. Por isso, Jesus foi mandado como cordeiro imolado para morrer por mim e por você naquela cruz. O sacrifício único e definitivo. Depois da morte de Jesus não há necessidade mais de nada, porque, como Jesus falou, está consumado. Aquilo que foi propósito de Deus foi estabelecido.
através da cruz, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Jesus morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Ele fez uma troca comigo e uma troca com você. No Velho Testamento, era pego lá o animalzinho, e a pessoa colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, como que transferindo os seus pecados para aquele animal que era sacrificado. Estes sacrifícios do Antigo Testamento apontam para a cruz, para o último dos sacrifícios. O único. E você precisa compreender isso. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Nós precisamos ser guardiões da verdade neste tempo profético. A igreja da fé cristã não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja sincera. Nós queremos tocar o coração de Deus e agradá-lo. Não estamos aqui brincando com a fé de ninguém. Nosso interesse não é e nunca foi financeiro, econômico e material. Precisamos de recursos para manter a igreja de portas abertas. A nossa alegria é de ver vidas se rendendo a Jesus. Hoje batizamos quase 30 pessoas. Foi lindo. Eu pessoalmente fiquei muito tocado por conta do período que atravessamos do Covid. Ficamos impedidos até mesmo de cultuar de portas abertas. Algo assim inimaginável. Foi muito triste para a igreja. Alguns irmãos, se não são acompanhados com frequência, acabam se afastando. É como se aquela panela fosse tirada do fogo, a água esfria. Alguns se afastaram, se desviaram, voltaram para o mundo. Estamos orando por eles, intercedendo por eles, jejuando por eles. Amamos cada um dos nossos irmãos. Jamais vamos condená-los, porque o desejo maior do nosso Deus é de perdão e reconciliação. Chega um momento onde Deus cruza o nosso caminho para nos firmar na palavra da verdade. Quem convence é o Espírito Santo, não é a argumentação do pregador, não é a sua oratória, não é a sua eloquência, é a graça de Deus que toca corações. A igreja não pode parar, principalmente neste tempo que pré-anuncia os últimos dias. Tem muita gente que pensa que se trata de teoria da conspiração, mas não. Quando você vai para a palavra e você começa a estudar as profecias, você vê que os sinais estão diante dos nossos olhos.
Você vai ficar assustado com o que vai acontecer até o ano de 2030. Existe uma agenda que está sendo trabalhada para que a ordem mundial se estabeleça. O país do dragão vermelho está enfrentando crises na sua economia. Anuncia uma guerra, onde também vai disputar um território vizinho. Tudo isso pode colapsar a economia do mundo. Temos aí a Rússia guerreando com a Ucrânia. Pensaram que a guerra seria fácil. Não contavam com a resistência daquele povo valente. Vemos as mãos de Deus sobre a injustiça da guerra. Quando nós olhamos para os países da Europa, nós vemos a consequência desse tempo de pandemia. Nós olhamos para o Brasil e vemos que o Brasil reagiu. Não por conta de um presidente, mas por conta da mão do Senhor que está sobre esta nação. O Senhor tem nos guardado. Talvez você reclame que algumas coisas não estão tão boas, mas você não está comendo a carne do seu cachorro, do seu gato. Você não está fuçando lixo. Os supermercados não estão vazios. Não falta combustível nos postos. Quando não, os preços são absurdos. Não existe explicação por parte dos estudiosos, cientistas e pesquisadores quando olham para o Brasil. Porque o Brasil era visto como um país de terceiro mundo. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Esta nação está se aproximando de Deus, não da religião. Você não deve pregar religião. Você deve pregar o amor de Deus. O amor de Deus muda, transforma, cura, liberta, salva. Pensamos que pregar Jesus é só, vamos na minha igreja. É muito mais que isso. É a pessoa olhar para você e ver Jesus no seu testemunho. Porque talvez esta pessoa nunca abra uma Bíblia para ler. Você vai ser a Bíblia na vida dela, a Bíblia que ele vai ler. A palavra diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu me lembro quando eu entrei trabalhar numa emissora de rádio local aqui em Bragança Paulista, que a inflação era galopante, não dava para se fazer contas. De manhã era um preço, na hora do almoço outro preço, à tarde outro preço, à noite outro preço, no dia seguinte outro preço. Era um absurdo. O Brasil estava enfrentando um caos. Ele estava na iminência de cair num buraco. E Deus começou a levantar um povo simples, um povo humilde, um povo que começou a curar a economia do Brasil através dos seus dízimos e das suas ofertas. Aí você fala assim: pastor, o senhor tem fundamentação bíblica, teológica, espiritual para falar isso? Tenho. Olha o que diz em Malaquias capítulo 3, versículo de número 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha agora o 9: com maldição sois amaldiçoados,
porque me roubais a mim, vós e toda a sua terra, e todo o seu país, e toda a sua nação. O dízimo e a oferta cura as finanças da nossa nação. Você pensa que cura somente as tuas finanças, que sara apenas as tuas finanças? Cura as finanças da sua nação, cura as finanças da empresa onde você está trabalhando, cura as finanças onde você presta serviço. Quando nós entendemos, sou instrumento de bênção, olha o que a Bíblia diz: sou abençoado ao entrar num lugar, sou abençoado ao sair de um lugar, aonde eu coloco as minhas mãos vai prosperar, aonde eu coloco a planta dos meus pés, ali o Senhor me deu como possessão para ser abençoado. Olha agora, 10, como é que se quebra a maldição, como é que se cura as finanças. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ou para que a palavra de Deus seja pregada. Este alimento se trata daquilo que pregamos de acordo com a necessidade daquela pessoa. Se trata de um alimento espiritual. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois que você faz isso, aí você vai orar, aí você vai ver tua fé em operação. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que daquela oferta que você entregou, que dela vos advenha maior abastança. Prejuízo com Deus nós não temos. O diabo sempre vai dizer: você não pode, você não tem, não faça, porque ele sabe que no momento que você se determina a ser obediente à palavra de Deus, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver milagre na sua vida e na vida daqueles que convivem com você. Olha agora, 11, e por causa de vós, por causa da sua fidelidade e obediência, repreenderei o devorador. Quem repreende o devorador? O próprio Deus, não sou eu e nem você. Quando eu dizimo e oferto, o próprio Deus vai repreender esse demônio chamado devorador. Por quê? A função dele é de devorar tudo. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo, ou melhor, e a vide do campo não vos será estéril. Sabe aquela coisa de você trabalhar e de não ver retorno do seu trabalho? A sua videira não será mais estéril, porque tem gente que trabalha e não consegue conquistar nada, não consegue acumular um patrimônio, não faz uma boa compra, não faz uma boa venda, sempre tem prejuízo, sempre a coisa está amarrada. Então, quando você compreende isso, diz a palavra: e por causa de vós, da sua fidelidade e obediência, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Os dinheiros somem, desaparecem, como diz o profeta, é como se você colocasse num saquitel vazio, num bolso sem, uma bolsa sem fundo, rasgado, se perde, você não sabe nem aonde caiu. E a vide do campo não vos será estéril. Quem é que fala?
diz o Senhor dos Exércitos. Então eu devo dar crédito ou não? Não foi um homem falando. Aqui foi Deus usando a boca de Malaquias. Olha agora a profecia para o nosso tempo. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados Brasil, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras está aos confins do mundo. Sabe por que nós estamos aqui? Porque 12 discípulos disseram sim para o chamado que Jesus fez. Abre mão da sua vida, abandona tudo, pega a tua cruz e segue-me. Imagina, Pedro, ele era proprietário de uma empresa que rendia muito dinheiro na época, uma empresa pesqueira, era sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Cobradores de impostos, homens que tinham bens, tinham dinheiro, tinham uma vida financeira tranquila. Chega um momento que Deus nos desafia. Talvez Ele não vai tirar você daquilo que Ele mesmo entregou você para fazer. Tem empresários que alguns pastores dizem: você tem um chamado, abre mão da tua empresa, você vai ser pastor. Mas Deus chamou empresários para manterem financeiramente a obra de Deus na terra. Como empresário ele era bem sucedido, como pastor ele fracassa. O que ele faz também é espiritual. Mas alguns são chamados, como eu fui chamado. Eu trabalhava no rádio como locutor, apresentador, animador, fui gerente da emissora, acumulei funções em rádio do interior, isso é muito comum, passamos em todos os departamentos, a rádio é uma escola para nós, representei a rádio nas maiores agências de publicidade do Brasil, a DAG, DPZ, Denison, Salles. Eu tinha um futuro promissor, e um dia Deus me chama. Queridos, eu não hesitei. Eu me lembro que naquele período minha irmã também trabalhava comigo na rádio. Aproveitando a saída dela, o ensejo da sua saída, eu também me desliguei para cumprir um propósito. Eu tinha cerca de 20, 21 anos de idade, não sabia o que Deus tinha para a minha vida, mas me preparei, estudei durante 5 anos, até que fui consagrado ao ministério pastoral.
Fui ungido pelo pastor Jorge Luiz Coelho Linhares, um dos pastores mais respeitados do Brasil, pastor da Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma igreja enorme, com muitas outras no Brasil e fora do Brasil. Se tem uma coisa que eu não me arrependo na minha vida, e que se eu tivesse que tomar de novo a decisão, eu tomaria, de abrir mão da minha vida, de tudo aquilo que era sonho meu, para viver um sonho maior, o sonho de Deus. Eu podia ter sucesso e prosperidade, mas eu não levo isso para o céu. Eu só vou poder levar para o céu os meus frutos, e cada um de vocês representa meu fruto, fruto da minha decisão de ter dito sim para o Senhor. Quem enviarei? Quem há de acreditar na mensagem? Eu disse eu. Até então eu não tinha capacidade nenhuma, eu não sabia abrir a Bíblia, eu não conhecia livro nenhum. Quando eu ia no culto, o pastor dizia: abra a sua Bíblia em Filemon. Eu ficava com vergonha, eu abria em qualquer lugar assim, e ficava disfarçando. Ele dizia: Alberto, levanta e lê. Eu pegava a Bíblia de quem estava perto de mim e digo: onde que é? Aí a pessoa me apontava com o dedo, eu lia. Eu não sabia sequer que tinha um índice, e que eu podia pesquisar no índice. Eu não sabia nada. Mas foi nesse tempo que eu tive a maior experiência com Deus da minha vida, porque até então eu também era religioso. A minha mãe tem um ditado: desgraça pouco é bobagem. Amados, eu atravessei um período de depressão, por uma desilusão amorosa. Não sei porque você ri, você também sofreu. Tem gente que está sofrendo até hoje. Aí descobri que eu tinha reumatismo infeccioso no sangue. Minhas juntas doíam demais. Uma bronquite crônica que avançava para uma asma. Quando atacava, misericórdia, parecia que eu tinha engolido um gato. Faltava o ar, um problema no coração, uma arritmia, podia ficar cego dos dois olhos. Fui no meu oftalmo, ele disse: Alberto, é uma infecção que se atingir o nervo óptico você vai ficar cego, e o 4 é irreversível. Ele fez um prognóstico de que até 24 anos eu podia realmente perder a visão. Foi aí que o Senhor me mostrou na sua palavra um versículo que mudou minha vida: seja para sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Seja para sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Os médicos são uma bênção. Os tratamentos são uma bênção. Mas chega uma hora que o médico não consegue fazer absolutamente nada por você. Eles vão dizer: se você tem fé em alguma coisa, se apegue. Porque eles não podem fazer nada além do que eles aprenderam no banco de universidade, de faculdade, ou pela experiência. Mas chega uma hora
que o milagre de Deus pode nos alcançar. Eu me lembro de um dia que entrei no meu quarto, apaguei a luz, me ajoelhei do lado da cama. No quarto tinha 2 camas de solteiro, morava com a minha mãe na época. Você sabe, né? Quando a coisa dá errado, a gente volta para casa da mãe. E a mãe diz: eu sabia que você ia voltar. Aí me ajoelhei do lado da cama, eu me lembro da luz entrando por debaixo da porta, por aquela fresta. Eu disse: Deus, eu não conheço muito da Bíblia, mas eu lembro de um versículo, que diz assim: vinde, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu disse: Deus, eu sou esse cara, estou cansado de viver, para mim já deu, não tenho mais força em mim mesmo, me ajuda, tira de mim essa angústia, esse sentimento, faz algo por mim hoje, agora. E de repente eu comecei a chorar, mas não era um choro que vinha de mim, era algo bom, era algo gostoso que começou a lavar minha alma. E eu fiquei ali durante alguns minutos, talvez horas, perdi a noção do tempo, mas quando eu me levantei, eu não era mais o mesmo, eu tinha sido tocado pelo Senhor, aquele vazio já não estava mais dentro de mim, eu tinha uma sensação de preenchimento, de alegria, de prazer, de esperança. E todas aquelas doenças que eu tinha foram desaparecendo uma a uma, para louvor, honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que eu fiz um jejum de 7 dias e 7 noites. Disse para um casal amigo: eu gostaria de ficar na casa de vocês, por ficar num bairro mais retirado, lá no Santa Helena, lá no alto, lá em cima. Eles foram para São Paulo, eu disse: leva toda a comida, não deixa nada. Aí, cada noite, me atacava alguma coisa. No começo, aquelas dores nas juntas, aquelas dores nos ossos, que mal eu conseguia dormir. Eu virava na cama a noite toda e não conseguia pregar os olhos. Aí eu me levantava e profetizava: não aceito de volta essa doença, estou curado, sarado e liberto pelas pisaduras, pelas chagas e feridas de Cristo. O Senhor me curou, porque eu já estava curado há muito tempo. Ali eu estava enfrentando uma guerra espiritual. Outros dias, daqui a pouco vem o gato de novo. Carol vai rir de novo. Amados, ela levou toda a comida, mas esqueceu o aerolim em cima da geladeira. Eu não recomendo você fazer isso. Não faça isso. Quem pode cancelar a tua medicação é somente o médico. E eu não sou médico. Peguei aquele aerolim, despejei na pia e disse assim: é tudo ou nada. Já estou curado há um bom tempo dessa bronquite crônica, dessa asma. E eu ficava lá: estou curado, sarado, liberto, pelas pisaduras, pelas chagas, feridas de Jesus. Daqui a pouco essa tentação
de desacreditar na palavra passa. Outros dias, meu coração acelerava. Parecia que eu ia ter um troço. Mas eu disse: Deus, eu estou na tua presença. Se eu partir dessa, eu parto para melhor. Morrer para mim é Cris, ao que está no estacionamento. Viver para mim é Cristo. Morrer é ganho. Viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Queridos, se tem uma coisa que aquele que tem Jesus de verdade no coração não teme, é a morte. Por quê? Porque nós estamos de passagem aqui. A Bíblia diz que somos como que estrangeiros em terra alheia, forasteiros. Estamos aqui de passeio. Aqui nós vamos viver por um curto período de tempo. Mas quando nós passarmos para o outro lado, viveremos eternamente com nosso Deus. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais perseguição, injustiça, ameaça, dor, enfermidade, doença, pobreza, miséria. E nesse jejum eu travei uma batalha espiritual. Eu estava buscando a confirmação do meu ministério. E o céu me respondeu. Comecei num grupo em casa com meia dúzia de pessoas. Eu disse: não quero ninguém que seja de alguma igreja. Porque se você começa errado, vai terminar errado. E Deus começou a trazer alguns irmãos. Eles aprenderam a orar, a jejuar. Aprenderam sobre a palavra da fé, autoridade no nome de Jesus, o poder do sangue. Na época trabalhávamos com grupos familiares, que hoje nós chamamos de células. E Deus começou a fazer uma obra linda na vida das pessoas. Alugamos uma casa na Rua do Mercado, do lado daquele... não é um shopping ali na Rua do Mercado, como é que chama? Uma galeria pontual, né? Do lado tinha uma ótica chamada Óticas Califórnia. E em cima naquela casa, um sobrado, era o nosso ministério. Enchia de gente. Todos os quartos ficavam lotados. Uma vez uma pessoa disse: pastor, eu não entendo, por que as pessoas vêm para cá e ficam olhando para a parede? Eu disse: elas não ficam olhando para as paredes, elas olham para Jesus. Saímos de lá, fomos para uma outra casa, quase que em frente. Depois, com o tempo, fomos para alguns outros prédios, enfrentamos dificuldades. Eu era um pastor novato. Hoje nós temos mais pessoas para nos instruir, orientar, aconselhar. Na época não era assim. Com o advento da internet, tudo mudou. E Deus nos trouxe para cá. A nossa alegria não é a estrutura e nem a organização. A nossa alegria é quando uma alma se converte, quando uma alma se rende a Jesus Cristo. Você pode chegar aqui por conta de algum problema, porque é assim que Deus trabalha. Mas quando você aprende sobre o amor de Deus, você nunca mais vai vir para buscar alguma coisa. Você vai vir para buscar o próprio Deus. Este é o segredo. Não venha para a igreja buscar apenas um favor. Venha para buscar a Deus. Venha prestar a Ele o seu culto. Sabe? O
teto está desabando na tua cabeça, você vai chegar aqui: a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim. Seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim. Com seu sangue, com seu sangue lavou-me. Seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos sem fim. Vamos de novo. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim. Com seu sangue, com seu sangue lavou-me. Seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele fez por mim. Com seu sangue, sangue lavou. Seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelo bênçãos sem fim. Imagina que eu ficava cantando durante 10 minutos, 20 minutos, 45 minutos, 1 hora. A minha intenção era de mover o céu, não ao meu favor, mas a favor de Deus. Quando você diz: Deus, eu estou aqui para o louvor da sua glória, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui, não é para receber bênção, milagre, porque isso tudo é uma consequência daquele que ama a Deus e serve a Deus. E quando você compreende isso, e você começa a entrar nessa dimensão espiritual, você vai parar de viver uma vida natural, humana, carnal, para viver o sobrenatural de Deus. É assim que funciona. Tive uma experiência certa vez, de que não tínhamos recursos para as despesas do escritório. Aí eu disse para a nossa tesoureira: tira tudo que tem no banco, eu vou para São Paulo semear numa igreja. Ela falou: pastor, você é doido, a gente tem que guardar dinheiro, você não pode fazer isso, pegar todo o dinheiro e levar, como é que vai ficar? Eu disse: se você não crê que eu sou dirigido pelo Espírito Santo, é melhor você entregar a tesouraria, é melhor você mudar de igreja. Ela falou: tá bom, pastor. Pegamos todo o dinheiro que tinha, não era muito, era tipo uns 3 mil reais. Eu me lembro que eu coloquei num envelope, fui numa igreja em São Paulo e entreguei. Fiz uma oração: Deus, não esquece de mim. Sabe o que aconteceu na primeira semana?
Sabe ou não? Nada. Sabe o que aconteceu na segunda semana? Nada. Sabe o que aconteceu na terceira semana? Aconteceu. Eu fui entrar no escritório, a porta não abria, ela estava presa. Aí eu fiz força, empurrei, e eu vi que a porta estava enroscada, tinha muito papel embaixo. Sabe o que era? Muitos envelopes de oferta. Envelopes cheios de oferta. Amados, eu fiquei feliz da vida. Me sentei no degrau da escada, comecei a contar aquele dinheiro e chorava, e chorava, e chorava, porque Deus é fiel. Você colhe o que você planta. Não espere colher nada se você não planta nada. Aí na época a gente tinha caixa postal no correio. Fui lá, tinha um monte de carta. Na época eles mandavam cheque nominal cruzado. Gente que eu nem imaginava que ia mandar oferta de lugares distantes, pastores amigos que... E a coisa começou a acontecer, e é assim que Deus faz milagre. Você precisa ter a disposição de dar primeiro para receber depois. O que Deus quer fazer na tua vida, você não imagina. Só que se você ficar na beira do rio, molhando os pés, fazendo lama, não vai adiantar nada. Ezequiel diz que você tem que ser ousado. Alguns têm a água que bate no tornozelo, outros nos joelhos, outros na cintura, outros no peito. O que você precisa é de água para nadar. Mergulha no oceano do Espírito. Confia neste Deus, Ele vai responder a tua necessidade, a tua carência, a tua precisão. Ele conhece a tua história mais do que você mesmo. Ele tem cura para você, Ele tem libertação para a sua família, Ele tem um milagre para a sua casa, Ele tem uma porta que vai se abrir, e esta porta só tem fechadura do lado de dentro, só tem maçaneta do lado de dentro, não tem como você abrir, só Ele abre. E Ele vai dizer: adentrai, filho meu, para o descanso que preparei para você. Você deve se animar, porque o que Deus tem preparado para você é muito maior do que você pensou, imaginou, sonhou, desejou, orou e pediu. Se você compreender o poder daquilo que está reservado para os filhos, você é filho, você pertence à família, você é filha, você pertence à família. A partir de hoje, não acredite mais que você nasceu para dar errado, que você nasceu para fracassar, que você nasceu para afundar. Acredita que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Agora, o maior dos propósitos é o Senhor te tornar um discípulo dele, para que você faça discípulos. Hoje nós tivemos o nosso batismo, foi algo lindo, e nós precisamos encher esta igreja, nós precisamos ajudar aqueles irmãos que estão fracos na fé, nós precisamos olhar para a nossa cidade que tem mais de 150 mil habitantes, muitos deles não conhecem a Cristo. Alguém precisa chorar pela salvação de Bragança Paulista. Nós olhamos para a nossa cidade, em determinados bairros nós temos foco de droga, de prostituição, de violência. A igreja precisa aprender a se posicionar, a se mobilizar, a orar, para ver Deus operando um milagre na sua vida. Filho, vem cá, rapidinho. Corre, cababarrachá. O requei calamanaço.
Corre, caia, xalabassore, mamaiasi. Espírito Santo de Deus, toca no teu filho. Toca, toca, toca. Corre, baba, xalamanasa. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Existe uma unção neste lugar. Deus vai te encontrar aí. Deus vai te tomar no teu lugar. Deus vai falar com você. Quebra, Senhor, a condenação na vida desta pessoa. Quebra a sentença, quebra a maldição. Esta pessoa tem ouvido: essa não tem mais jeito, esse não tem mais jeito. O Senhor não desistiu de você, o Senhor não abriu mão de você. Algo está sendo liberado no reino espiritual e que vai alcançar a tua vida. Algo que vai começar hoje, neste dia. É por isso que você veio. Você que pensou: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Você que ficou incomodado o culto todo, com vontade de ir embora e não foi. Deixa Deus fazer. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus mudar a tua realidade. Deixa Deus te libertar. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te sarar nas tuas emoções. Oh, rebalabarroche que calamanasso. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Você pertence a Ele, você é dele, propriedade única e exclusiva. Você foi comprado por bom preço pelo sangue de Jesus, derramado e imolado na cruz do Calvário. Deus cura doenças nesta noite. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Dor saia desse corpo. Reumatismo, artrite, artrose, bursite. Todo nódulo, todo caroço, todo tumor, seque, suma e desapareça. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Hérnia, suma em nome de Jesus. Seque. Toca, Senhor. Cura essa coluna. Cura, Senhor, estes discos e estas vértebras desgastadas. Toca, Senhor, cura este bico de papagaio, esta hérnia de disco, cura, Senhor. Toca, Senhor, nestas pernas que doem. A pessoa sente suas veias repuxando, queimando. Cura, Senhor, de todo e qualquer problema circulatório. Cura, Senhor, esta pessoa dos desmaios, deste ataque epilético, destas crises que ela tem tido. Tira, Senhor, esta pessoa das drogas, do vício. Tira, Senhor, esta pessoa do pecado secreto, oculto, de estimação. Te prepara para aquilo que o Senhor vai fazer não longe destes dias.
Te prepara, vou repetir, para aquilo que o Senhor há de fazer, não muito longe destes dias. O anjo de Deus vai te visitar. Você vai ter sonhos, você vai ter visões, o teu coração vai ser tocado. Anima-te, diz o Senhor, e te prepara para um novo tempo profético em nome de Jesus. Oh, relamanayasha lekei kalamanasu. Oh, rebalabanayasa rekei kalabayanasho rekalabaso. A Deus toda a glória, a Deus toda. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Deixa Ele fazer algo em você, para depois fazer através de você. Ser um discípulo de Jesus. Seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória. Pelo que Ele fez por mim. Amém. Queridos, como é bom ser abençoado. Somente aquele que é abençoado pode oferecer alguma coisa. Talvez hoje você tenha algo muito pequeno para oferecer, mas Deus não olha para o valor. Mas uma coisa eu quero te falar: você vai entrar num tempo profético, onde você vai ter muito para oferecer. Deus está buscando no meio do seu povo pessoas para abençoar, e abençoar de forma grandiosa. A Bíblia diz que a alma do generoso prosperará. Permita que Deus mude a tua vida financeira, econômica e material. Seja um dizimista na casa de Deus, seja um ofertante na casa de Deus. Você gasta tanto com coisas assim que não te abençoam. O seu dinheiro vai e não volta. Se tem uma coisa que você pode fazer e isso vai abençoar você, vai ser investir no Evangelho e abençoar pessoas, vidas, almas, gente. Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente e entregue. Principalmente você que está com a vida quebrada, arrebentada, você que diz, olha, não tem expectativa para nós, perspectiva para nós, não tem. Lemos há pouco, fazei prova de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Espírito Santo te inquiete, porque aqueles que são salvos, nascidos de novo e cheios do Espírito Santo, precisam ser obedientes, sem mesmo o Senhor pedir. Olha o irmão ali, ó. Sempre balança a mão. Nós temos as maquininhas que estão aí de cartão, nós temos o Pix que está em tela, na transmissão nós temos o Pix, para você fazer sua oferta hoje. Você que não está no culto presencial, está em qualquer outro lugar, você pode fazer a sua oferta através do Pix. Você que tem um sonho, um projeto, e esse projeto não sai do papel, não acontece, faz prova de Deus. Você que está endividado, você que não sabe como sair dessas contas, você que não sabe nem quanto deve, deixa Deus sarar suas finanças, deixa Deus curar suas finanças, em nome de Jesus. Deixa Deus fazer algo na sua vida. Você pode fazer por transferência, depósito, ou até mesmo durante a semana entregar na administração.
nós estamos constantemente orando por vocês e abençoando a vida de vocês, pedindo para que Deus possa abençoá-los cada vez mais. Amém? Toda glória a Deus, toda glória pelo que Ele fez por mim. Vamos ficar de pé. Que lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos sem fim. Com fé, estenda as mãos para cá em direção ao altar. Pai, nós regamos a semente que plantamos. O Senhor tem nos abençoado e por conta disso entregamos o nosso dízimo, oferta e semente. Uma coisa nós sabemos, que esta semente ela vai brotar, germinar, crescer, florescer e dar muitos frutos para louvor e honra do seu santo nome. Deus, eu oro neste momento e abençoo os empreendedores, os empresários, os comerciantes, negociantes, profissionais liberais, autônomos, aqueles que estão desempregados, em busca de uma oportunidade, aqueles que estão esperando a resposta de uma empresa, de um escritório, aqueles que estão passando por um processo de seleção, aqueles que têm, preste atenção no que eu vou falar, aqueles que têm alguma demanda na justiça. Deus está falando no meu coração que vai haver liberação, este processo vai ser liberado, em nome de Jesus. Te prepara para esse ganho de causa, esta aposentadoria, esta pensão, esta indenização, em nome de Jesus. Tenha fé no teu coração. Pai, eu frustro neste momento toda investida do diabo, que ele seja confundido com todos os seus ardis, com todas as suas maquinações, com todos os seus intentos. Os teus filhos estão aqui, buscando a tua face. Em nome de Jesus, confunde, Senhor, os nossos inimigos. Por um caminho eles vêm contra nós, mas que por 7 possam fugir da tua santa presença. Em nome de Jesus, Pai, libera, que haja liberação deste altar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Decreto 2022. Diga comigo, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Deus, eu quero abençoar cada pedido de oração que está depositado sobre o teu altar, e também os projetos de vida. Neste momento, nós fazemos uma corrente de fé com todos que aqui estão, e aqueles que estão em casa, por alguma razão que o Senhor conhece. Em nome de Jesus, cura, sara, liberta, opera o teu milagre, Pai, em nome de Jesus.
que as obras infrutuosas das trevas sejam denunciadas nesta noite, e que caia por terra todo o intento do mal, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria muito de agradecer a vocês que estão aqui pela primeira vez, não é? Como é o nome de vocês? Diga aí. Como? Cher? Chique assim? Olha, Cher. Oh, que chique. E do lado? Tiago? Tiago. Atrás, primeira vez? Não. Do lado, primeira vez, aonde? Aí. Teu nome? Natan. Natan. Ele não parece aquele lá do SBT, como é o nome dele? É um famosinho aí. Parece, ó. Menino boa pinta. Como é o teu nome? Bruna. Deus abençoe, viu, Bruna? Quem mais? Primeira vez. Glória a Deus. Muito obrigado por toda a ajuda, por toda a contribuição, por servirem hoje como servos no batismo. Semana que vem teremos o vídeo, vamos assistir juntos. Que a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo possa resplandecer sobre a vida de cada um. Leve, Senhor, os teus filhos para casa em segurança, e prepara uma semana de vitória, de conquista, de prosperidade e bênçãos, em nome de Jesus. Orem por mim, estou orando por vocês. Deus abençoe, vão na paz.